E aqui está a dura realidade que nos esperava ao virar da esquina. Todos jogam jogos de computador com um entusiasmo gigantesco, o que era de esperar. Mas eles não esperavam que uma revolução acontecesse no mundo dos jogos. Tudo se tornaria como na realidade. Lindos sonhos de meninas e meninos se tornariam realidade. Só havia uma chave para esse mundo misterioso, ou melhor, um capacete que te mergulha nessa realidade, nesse mundo maravilhoso. Só todo mundo conseguindo dando apenas informações de contato. Algo definitivamente não está certo aqui. E aqui está o nosso personagem principal, Glenn. Ele suspeita que algo está errado com este capacete, mas nada o impediu de experimentá-lo. Este novo, lindo, maravilhoso e misterioso mundo é chamado de Underground. O que há de errado com ele? Para encontrar a resposta a esta pergunta, Glenn veio aqui. Explosões do novo mundo já são comuns. O herói desde o início tenta encontrar o melhor equipamento e obter muitos benefícios daqui. E aqui está ele em pleno crescimento, a 1 quilômetro da aldeia dos recém-chegados, lutando contra monstros locais, mas as armas daquela zona inicial não forneceram os recursos necessários. O espírito da pobreza, um bom monstro para um iniciante, possui uma grande quantidade de recursos, mas se ninguém o caçar, só pode se tornar uma armadilha. Glenn tem um olho de diamante para tais riquezas, ele não dará chance para o espírito escapar dele. Ele decidiu usar aprimoramento para sua espada muito fraca, que tem o atributo fogo. Pareceu a Glenn que era atrevido que diante dele, um jogador tão experiente, houvesse tanto lucro, um tesouro que todos os jogadores perseguiam no início. O espírito nem resistiu, morreu à morte de um mendigo. Com ele deverão existir muitos recursos que ajudarão a todos. Tais monstros não são nem uma coisa pequena para o nosso herói, ele corta suas vidas com um golpe de sua lâmina. O fantasma não tinha nenhum propósito de zombar dos heróis experientes, ele é apenas um espírito de pobreza, apenas um espírito de pobreza. Nosso espadachim sabia disso, mas estava atormentado pela melancolia e decidiu matar o pobre fantasma, que não lhe havia feito nada de mal. É verdade que esse espírito pode definitivamente ser chamado de tesouro, por trás de sua alma pode haver muito ouro e cristais raros, todos irão persegui-los. Mas a conquista de matar um certo número desses espíritos não é inspiradora, agora nosso herói perderá uma quantidade considerável de ouro por matar um mendigo. Mesmo assim, o herói perdeu a vigilância. Como poderia tal tesouro acabar sendo uma armadilha? Glenn foi atacado lateralmente com um ataque oculto. Claro, ele não poderia esperar isso. Ele não conseguia acreditar em tal atrevimento. O espadachim odeia esses canalhas que fazem ataques ocultos. Ele ficou gravemente ferido e, além disso, foi uma emboscada de outros jogadores que claramente estavam caçando aquele espírito. E aqui estão eles. Toda a equipe decidiu atacar um único jogador que estava limpando o território de monstros. Só que ele teve sorte, e o mau tempo segue essa sorte. Tais riquezas turvaram a mente de nosso herói. Os inimigos nem sequer lhe inspiraram nenhum perigo. Os feitiços de fogo custaram até 50 ouro e então uma valiosa ametista caiu. Mas é pouco provável que lhe seja permitido levar tais tesouros com tanta facilidade. Os canalhas procuraram durante muito tempo o nosso herói para levar todo o seu equipamento, pelo que o elogiaram pela sua bravura. O pior tipo de jogador, eles caçam outros mais fracos em busca de ouro e equipamentos. Esse tipo de jogo era muito valioso, pois em apenas alguns dias atingiam o nível 10. Esses jogadores estão marcados em vermelho por uma razão. Matar um jogador real é marcado desta forma. Nosso espadachim está em grande perigo. Por tanta riqueza, esses 5 vão lutar entre si. Não é à toa que estão aqui. Só uma coisa eles não esperavam. Sua presa não toleraria tal atrevimento. Ele usa uma bomba de fumaça e tenta fugir desses canalhas. Os malucos não esperavam por isso, já que gastar 100 ouro para comprar fumaça era uma loucura. Mas isso deu a Glenn uma chance de escapar. Ele seria capaz de pegar todos os seus recursos sem dar um único grama de ouro para esses caçadores. Mesmo assim não foi tão colorido. Hoje definitivamente não era o dia dele, já que o inimigo estava pronto para que os inimigos escapassem e preparou o atirador, que agora deu um soco no espadachim. As coisas estavam ruins. Esse ataque atingiu os pontos fracos do inimigo, perfurou o peito e causou danos gigantescos. Entre esses caçadores estava um atirador competente que usava sua habilidade especial que feria direto no coração, um excelente talento para um arqueiro. Isso não era de se esperar. O arqueiro já recebeu sua própria habilidade especial, para a qual precisa atingir um nível impossível, mas essa é a coisa mais fácil para esses canalhas conseguirem. Mesmo assim, eles menosprezam nosso herói, apesar de só conseguirem matar em massa recém-chegados fracos e roubar todos os seus recursos. Esses jogadores tinham muita crueldade, não se importavam com misericórdia.
O principal eram os recursos e uma ametista valiosa, difícil de encontrar até para esses canalhas. Nosso herói não vai tolerar tal atrevimento. Assim que ficar mais forte, seu principal objetivo será vingar-se desses malucos, já que Glenn passou vários dias obtendo equipamentos. Mas já era tarde, as pálpebras estavam ficando pesadas, e ao morrer a dor do jogo foi transferida para a realidade, mas morrer aqui é doloroso e prejudicial ao desenvolvimento, pois depois da morte você não poderá jogar por uma hora. Isso só liberou tempo para fazer coisas importantes, comer, relaxar e lavar coisas. Algo deu errado, ele acordou sob as belezas que o chamam de mestre, há muito tempo que esperavam seu despertar. Como ele se encontrou neste paraíso, tantas belezas o aguardavam, que monitoraram seu estado, e eventualmente alcançaram seu despertar. Recentemente ele estava em seu apartamento de um cômodo, que estava alugando, e aqui lindas garotas mexiam os dedos dos pés, ele não poderia esperar por isso. Além disso, o diabo deu-lhe pessoalmente um novo penteado. No reflexo, ele não se reconheceu de forma alguma, deveria ter acordado em seu apartamento, mas acabou sendo um senhor local que estava sendo cuidado. Como esperado, ele estava morrendo de medo de como chegou aqui, quem ele era e onde estava, o que realmente estava acontecendo aqui. Uma indignação do senhor e de todas as meninas se ajoelharam, acharam que o penteado não era do seu agrado e iriam consertar tudo imediatamente. Agora tudo estava claro, ele acabou no corpo de um certo rei, estava em seu castelo, mas não morreu no jogo, mas renasceu com uma nova aparência. Foi um verdadeiro jackpot, ele se tornou o chefe de todo o jogo, com tanto poder que consegue mover montanhas. Qual é o seu poder neste mundo agora? O Senhor do Inferno entende suas capacidades. A seus pés estavam belezas magníficas que obedeceriam a todos os seus caprichos. Nosso herói nem pensa em hesitar, sua natureza exige ver essas belezas sem roupas desnecessárias, mas ele simplesmente não consegue adivinhar o que exatamente ela deveria tirar. Sua fantasia nojenta se desenrolou ao máximo, percebendo que as sensações no jogo serão semelhantes às reais, ele nem consegue imaginar quais sentimentos experimentará neste jogo. Mas de repente algo mais interessante atraiu sua atenção, ele viu um verdadeiro luxo, que até o distraiu dos belos demônios. Mas o objeto de sua atenção acabou sendo uma garota mais bonita que todas as outras. Ela veio relatar o encontro dos 4 imperadores espirituais, que vieram relatar algo muito importante. Então ele percebeu que não conseguiria encontrar essas garotas durante o dia, mas não conseguiria ficar com elas, pois tinha que ir a uma reunião. Mas na verdade ele nem sabe de que relatório está falando. Glenn foi o primeiro a chegar aqui e já está sendo bombardeado com responsabilidades de governante. Ele mostra com toda a sua aparência que não entende nem um pouco o que está acontecendo com ele agora. Como chegou aqui e quem ele se tornou. E aqui está o plano secreto. O governante local é um desenvolvedor que mantém um relatório sobre como as pessoas comuns jogam aqui. Um personagem comum de computador não poderia dizer isso. Por trás do controle dessa garota havia uma pessoa real que era como a secretária desse chefe. Algum tempo depois, Glenn chegou à reunião. Foram recebidos por um garoto na entrada, que anunciou a chegada de convidados importantes. Glenn e Amelie, esse era o nome de seu parceiro, chegaram à sala onde até os imperadores espirituais se levantavam ao ver o governante. Eles tomaram seus lugares. A partir de agora a reunião pode começar. Nosso herói não gostou da atmosfera daqui, como se o ar estivesse mais pesado que o normal ou houvesse um nó na garganta. Amelie notou que não foram os imperadores diabólicos que chegaram aqui, o lugar deles eram os assistentes. O que não era o caso, nossa heroína estava muito interessada. O assistente do imperador oriental justificou seu mestre dizendo que ele tinha muito trabalho, mas o senhor do inferno sempre fica ocioso. Ela mostrou sua indignação. Amelie nunca permitiria que algum assistente se dirigisse ao senhor do inferno daquele jeito. Glenn neste momento mostrou com competência que entendia o que estava fazendo aqui, embora, no fundo de sua alma, estivesse dizendo a eles para pararem de brigar e explicarem o que estava acontecendo aqui. Quer os assistentes tenham sido eletrocutados, tal reação não era típica de seu antigo governante. O assistente do rei imperador oriental, que ousou nosso herói, ficou muito surpreso com a reação tão calma do governante. Ele nem parecia ele mesmo, ficou mais calculista, o que significa que precisa avisar. Então uma tela apareceu diante dos olhos do governante e de seus assistentes, mostrando os próprios jogadores que participavam desse jogo místico, que escondia muitos segredos. Incrível, não pode ser. Esse jogo tinha coisas estranhas por um motivo. Os jogadores na verdade acabaram na vida após a morte, mas não sabiam disso, sentiram cansaço em vez de dor. Com qualquer lesão, o jogador perde energia,
que é absorvida pelo submundo, mas tudo é regulado para que a pessoa não gaste muito e nada ameace sua vida. A partir do primeiro nível do submundo, os monstros, de acordo com o sistema de progressão, aumentam sua capacidade de combate e renascem constantemente no poço do renascimento contínuo. Ao longo dos 3 meses de jogo, apenas uma pequena parte deles penetrou na terceira camada do submundo. O que acontecerá além dela só podemos adivinhar. Amelie pediu a King para relatar a situação nas primeiras 5 camadas do submundo, já que elas estão sob a influência da Imperadora Diabólica Oriental. King não sabia por onde começar. Ele perguntou ao Imperador o que poderia incomodá-lo em primeiro lugar, mas ele ficou em silêncio sobre que pergunta fazer a este assistente. O que poderia ser do interesse do verdadeiro Senhor do Inferno e do desenvolvedor deste jogo diabólico? Toda a atenção estava voltada para ele, só ele ficou calado. Um demônio tão influente sempre fica calado na reunião, não há nada de bom nisso. King sentiu essa pressão, conhece bem seu mestre e entende que dessa forma o menospreza, mas não tem absolutamente nenhuma ideia de quem está se escondendo sob a máscara. Esta é a visão através dos olhos de King. Ele é o próprio diabo, mas na sua frente ele vê Satanás, cujos olhos brilham como velas em um templo. Seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Mas, na verdade, Glenn não conseguia nem dizer uma palavra, pois sentia muito mais pressão sobre si mesmo. Ele se sentou à mesma mesa não com personagens fictícios, na frente deles havia demônios reais, e o próprio governante não é o chefe, mas em si mesmo um vilão vivo, Satanás, Lúcifer. Glenn entende que ele estava no lugar errado e na hora errada, o que de repente lhe deu tanto poder, mas Amelie também estava preocupada com esse silêncio. Se seu governante estava cansado, algo estava errado com ele, ela sente. O rei ficou muito assustado, tinha pressa em sair daqui, sob o pretexto de que o governante não precisava de nada, e seu imperador ordenou que ele fosse ao Vale do Pêssego fazer a colheita. De repente, o silêncio do demônio cessou. Ele estava interessado na questão de que os recém-chegados não poderiam estar em perigo, já que sua energia era retirada em pequenas quantidades. Não foi à toa que o assistente do Imperador Oriental ficou tão assustado. Essa pergunta o chocou, pois ele menos esperava. Não iria simplesmente fugir no meio da reunião. E aqui está o problema em si. Os jogadores não deveriam estar em perigo, mas no final caíram no esquecimento. Muitos adormeceram e não acordaram, só consumindo uma grande quantidade de energia, e isso pode ser conseguido. Estava escrito na cara dele. Ele estava claramente em uma posição desconfortável, já que suas desculpas pareciam muito estúpidas. Sabe, o senhor desenvolveu o jogo, a culpa é do senhor. Mas Amelie percebeu bem que é sob a autoridade do Imperador Oriental que todos os jogadores estão. O assistente realmente se atreveu a desobedecer ao seu imperador e governante. Foi aí que a paciência de King terminou. Ele foi corajoso o suficiente para subir na mesa de negociações com os próprios pés. Afinal, ele é um general, um demônio da destruição, e alguma empregada não ousa levantar a voz contra ele. Ela estava acompanhando o Senhor do Inferno. Esse comportamento deixou Glenn e Amelie indignados. Como ele ousava se comportar assim? Os olhos do governante brilharam na escuridão da sala. Ele viu com seus próprios olhos o perigo à sua frente. O general demônio já havia atacado Amelie. Neste momento Glenn viu todas as suas fraquezas e pontos fortes. O Lorde Demônio tem muito poder. Mesmo assim, Amelie não vai ficar parada quando ela e o governante forem atacados por essa pessoa atrevida que não cumpre seus deveres. Então, duas forças incríveis se encontraram, uma empregada comum do Senhor do Inferno e a assistente do Imperador Demônio. Ambas têm força e poder incomparáveis, daí a demonstração. O poder de Amelie acabou sendo muito grande. Ela prendeu o general na mesa sem problemas e ele não conseguiu fazer nada. Medo e horror estavam escritos em seu rosto, a morte estava na frente de seu rosto. Ela passou suas garras ensanguentadas em seu rosto. A qualquer minuto ela iria cravá-las profundamente. Havia uma crueldade terrível escondida em tal beleza. King não queria tal morte, mas ele não podia fazer nada. Aqui o bispo decidiu interromper a reunião, salvando assim a vida de um assistente problemático que não trazia nenhum benefício. Ele saiu da reunião, mas não lhe saiu da cabeça o pensamento de que jogadores comuns estavam se tornando vítimas desse jogo malfadado e que outros estavam em perigo. Amelie está tentando acompanhar seu mestre, já que ele interrompeu a reunião repentinamente e saiu correndo. Glenn ouviu o chamado de sua empregada, preocupado com a possibilidade de ter mais reuniões agendadas ou algo pior. Mas tudo ficou muito melhor. A linda Amelie estendeu a mão para ele e disse algo inimaginável para ele. Ele precisa tomar banho, mas nem imagina com quem vai tomar banho. Os portões se abriram. A luz era parecida com a do céu.
Algo angelical parecia brilhar por ali. Lindas vistas, como se o inferno não existisse, pétalas de árvores, coroas rosadas em ruínas. Mas mais lindas ainda foram as meninas que acompanharam nosso herói no banho, apesar de todas serem demônios, um paraíso para um nerd. As meninas resolveram dar um descanso para o patrão, ele não conseguia mais estancar o sangue do nariz, pois fervia como água fervente, ele não entendia por que, em vez de características, elas tinham certos números, como tamanhos, isso é só o que. De repente, uma mulher nua ordena que seus parceiros finalmente comecem a trabalhar em Glen. Por que eles estão parados e sem fazer nada? Era nossa Melie, ela disse ao seu mestre para descansar, já que ele estava trabalhando demais ultimamente, ninguém jamais recusaria tamanha beleza. Como esperado, o herói não resistiu a tal golpe, ele está nocauteado, o sangue flui em um riacho e, ainda assim, apenas alguns homens bonitos e nos apareceram na frente dele, e ele próprio é um bastardo lascivo. A toalha dessa deusa saiu com Glen, suas retinas queimariam se ele a visse sem nada. Seus olhos ficaram embaçados, como se através dos óculos no frio do inverno, apenas silhuetas de belas formas fossem visíveis diante dele, contornos divinos que ele nunca encontraria. Bom, ele já imaginava como iria realizar seu sonho com as garotas mais lindas, mas acordou com novas forças em um novo jogo. Esse é o início do incidente que incomodou Glen. Na nossa frente está seu irmão Woody. Eles estavam tendo uma conversa bastante comum para nerds, e seu querido amigo acaba de trazer à tona o tema desse estranho jogo que cativou o mundo inteiro. Glen inicialmente ficou apreensivo com esse jogo, afinal, ele era gratuito, havia algo definitivamente errado com ele. Ele tentou enfiar na cabeça daquele idiota que aquele capacete poderia não ser seguro, mas ele não ouviu, os testes haviam começado, o que significa que ele não poderia passar. Passaram-se apenas alguns dias, uma criança estava sendo levada de ambulância, a mãe perseguia o carrinho, mas dificilmente ela poderia ajudar. Acontece que aquela criança era o irmão de Glen, que caiu no esquecimento, do qual nosso herói se lembrou na reunião de imperadores, mas não obteve uma resposta exata. O médico falou apenas de mais notícias, o menino caiu em um sono eterno, eles não sabiam o que fazer, mas sua mãe lhe disse para não jogar esse jogo malfadado. Glen de repente percebeu que seu irmão estava jogando este jogo de terror sem parar e acabou em coma. Ele foi atormentado pela questão do que havia de errado com este jogo, então ele partiu para explorar o mundo do mal. Com muito ímpeto e força de vontade, ele partiu para conquistar este mundo, mas deve ter cuidado, pois este jogo traz uma morte óbvia e parece que precisa ser evitado. Aqui está, sincronização com a vida após a morte. Naquela época ele não sabia onde iria parar, mas nada poderia impedi-lo. O principal era salvar seu irmão. Agora Glen tem muita sorte, conseguiu as informações que mais precisa, agora poderá implementar seu plano para salvar seu irmão. Ele já estava na aldeia dos recém-chegados. As cartas foram reveladas. Não foi à toa que os jogadores reclamaram de cansaço ao saírem do jogo, e alguns tiveram menos sorte e ficaram reféns deste jogo misterioso. De repente ele parou, algo influenciou sua pressão furiosa, ele simplesmente desapareceu. Então é isso, ele está preocupado com o fato de depois da morte não ter retornado ao mundo real, mas não é isso que deveria preocupá-lo, ele bloqueou o caminho de uma certa beleza. Mas esta heroína não está aqui para perder tempo, ela salta facilmente sobre o nosso Glen, usando um impulso. Nosso herói não terá mais a oportunidade de admirar essas vistas, mas, claro, fica surpreso que ela só possua esse equipamento na Vila dos Iniciantes. Com esses impulsos, ela pode superar todos os jogadores, é assim que ela os consegue. Nossa Bela claramente não estava feliz com o fato de nosso herói estar em seu caminho, pois ela estava com pressa. Ela era magnífica, como uma bailarina flutuando no ar, incrivelmente forte e bonita. Ela não se importou com os obstáculos, ela se esforçou para frente, e os caras do lado discutiram seu equipamento incrível, que você poderia conseguir gastando muito dinheiro aqui. Essas coisas eram uma verdadeira escassez, apenas 10 pessoas em todo o servidor, que era essa linda garota, podiam comprá-las. Mas Glen não se importava com os sapatos que ela comprava, ele se importava com o que tinha debaixo da saia dela, um verdadeiro bastardo. Mas ele não conseguia pensar nisso, também não tinha muito tempo, precisava salvar o irmão o mais rápido possível, senão poderia ser tarde demais. Aqui está o primeiro inimigo a caminho, um selvagem de primeiro nível não poderia causar nenhum dano a um jogador tão experiente como o nosso herói. O monstro perdeu instantaneamente a cabeça, Glen é como um carrasco que chicoteia o condenado com um golpe. De qualquer forma,
Era impossível ficar aqui por muito tempo. Glenn precisava correr para o Vale dos Pêssegos. Mas por quê? E a solução foi clara. O Imperador Diabo decidiu enviar o Rei General Demônio para a colheita do Vale do Pêssego. Assim como nosso herói já adivinhou que o Wood havia caído sob seu poder e adormeceu. Ele estava mergulhado em pensamentos profundos. Precisava de um impulso rápido para colocar todas as suas forças no general. Com essas informações ele pode conseguir muito, só precisa ganhar forças para superar. Tendo essas informações, ele pode fazer o que quiser com King, já que ele nem sabe de sua existência, e nosso herói sabe de todos os seus planos. Ele não pode salvar ou sair do jogo, mas não se sabe se isso seria uma desvantagem, mas definitivamente combater o crime parece bom. Houve um rugido lateral, toda a pressão de Glenn evaporou instantaneamente, deveria haver uma grande briga. A culpada desse barulho foi uma beldade que conhecemos antes, que já havia investido muito dinheiro neste jogo, e estava lutando contra o Slime. A batalha com essas criaturas não foi fácil para ela, o suor escorria pelo seu rosto, ela respirava cada vez mais forte, a batalha era muito difícil. Nosso herói reconheceu imediatamente essa garota, era a mesma beleza rica, esse jogo ousa tirar a energia de uma pessoa e, além disso, não recusa o dinheiro das vítimas que compram a passagem só de ida. Mesmo assim, nossa princesa rica não se mostra uma garota frágil, ela está aqui para tirar tudo desse jogo, até recursos e itens pagos. Esses monstros eram chamados de demônios do pântano, eles não poderiam ser simplesmente eliminados, sua tocha não poderia ser extinta tão facilmente. Glenn já lidou com essas criaturas, ele entende que é improvável que ela consiga lidar com elas, já que ele mesmo não sabia o que fazer com elas quando as conheceu. O nome dela era Gina, uma beleza rica que tinha muitos equipamentos atrás dela, uma oportunidade incrível para Glenn conseguir dela o dinheiro que lhe faltava. Ele já estava pensando em um plano para abraçar as pernas dela, ganhando assim maiores oportunidades de progresso. Por tudo isso ele precisa inspirar confiança em si mesmo ou torná-la sua devedora. A situação era ideal para ele, a rica beldade estava cercada de inimigos imortais e só ele poderia ajudá-la. Nas batalhas anteriores, nosso herói conseguiu um cristal de gelo, ele nem se atreveu a pensar que seria útil para ele, já que tais monstros só possuem atributos de gelo. Ele instantaneamente se mudou para os monstros, a experiência do nosso herói foi ótima, justamente por isso ele consegue encontrar benefícios em todos os objetos, até os mais inúteis. Mas de repente, no momento mais inconveniente, ele cai no corpo do governante, tenha sido sorte ou não, algo estava errado com esse estado. Seu governante caiu novamente no esquecimento, assustando enormemente todas as criadas, elas aparentemente esperavam há muito tempo por seu despertar. Ele estava interessado no fato de que os imperadores já deveriam ter chegado há muito tempo, ele fez essa pergunta a Amélie, mas não houve boas notícias, eles já haviam partido. Isso foi muito desagradável para Glenn, como se fosse uma rebelião por parte dos imperadores, já que ninguém tinha permissão para sair sem a sua permissão, mas ele poderia obter ainda mais informações. Os gritos aterrorizaram as meninas, elas se ajoelharam assim que ele começou sua indignação, mas seu poder era muito grande. Havia um problema, algo definitivamente estava errado com esse corpo. Enquanto o verdadeiro governante dormia, Glenn acordou em seu corpo, pois segundo as garotas ele estava em uma reunião de imperadores. Aí ele não se importou, mandou que suas criadas continuassem ajoelhadas e ele próprio iria para algum lugar. Eles lhe obedecem absolutamente, ninguém ousa expressar sua opinião. Glenn está muito preocupado com esse estado, com a transferência de almas de um personagem para outro, se essas heroínas estiveram envolvidas nisso. Enquanto isso, o herói voltou ao seu primeiro personagem. Gina ainda corria grande perigo por causa desses monstros do pântano. O atributo gelo foi útil, os demônios do pântano foram eliminados de uma vez por todas. Os monstros viraram cubos de gelo, mas basta saber o lado fraco de cada criatura para picar como uma abelha. Cada monstro se tornou pó de gelo. Glenn aos olhos de Gina era um magnífico príncipe do gelo, mas ele conseguiu se tornar seu ídolo. Ela não esperava isso de um jogador comum, já que ela, uma mulher incrivelmente rica, levou muito tempo para não fazer nada. E Glenn na frente não parece muito impressionante na frente dela, apenas alguns golpes, e seu alvo é salvo dos monstros sedentos de sangue. Nem tudo ficou tão feliz, o efeito de aprimoramento diminuiu, mas ainda havia muitos monstros, e por isso eles só ficaram mais furiosos. Então eles o cercaram, ele não tinha mais nenhum aprimoramento de gelo, agora ele pode se exibir assim na frente da linda Gina. Afinal, ela adora sobrevoar os caras de maneira espetacular e usar seu magnífico equipamento para salvar Glenn.
Ele abriu bem a boca novamente, não esperava tamanha determinação dessa garota, já que ela havia caído recentemente sob o jugo das criaturas. Gina conseguiu salvar nosso herói, fazendo tudo muito lindamente, ninguém se comparava a ela em belos ataques, já que ela era como uma borboleta esvoaçando no campo de batalha. Não pode ser, este é um ataque de gelo que pode mergulhar todos os inimigos no horror e no pesadelo. Esse cristal custou uma fortuna, apenas usá-lo em monstros tão fracos parecia o desperdício de dinheiro mais sem sentido, especialmente nesses monstros. Esse é o segredo desse poder, do dinheiro, do poder do dinheiro. Glenn entende que mesmo aqui a riqueza material ajuda muito. Nossa heroína estava mais interessada no fato de seu salvador saber de antemão sobre a fraqueza dos demônios do pântano, qual era o segredo de seu conhecimento. Nessa mesma vila de recém-chegados, personagens fictícios vendem informações sobre monstros, como derrotá-los, suas fraquezas e fortes habilidades que precisam ser evitadas. Nossa heroína não foi longe, ela já havia comprado essa informação, mas não usou e foi em vão. Ela continuou a exigir cada vez mais conselhos dele, mas não sem razão, já que à sua frente estava um jogador verdadeiramente experiente que tinha um grande número de batalhas atrás dele. Acontece que ele nem comprou essa informação, o vendedor deu uma leitura para ele, ele memorizou cada linha do conhecimento útil. Gina sempre gastava dinheiro com essas coisas, porque nem imaginava que teria que pensar em quanto teriam. Estranhamente, todo o poder foi armazenado em sua cabeça, todas as informações se tornaram a arma mais forte. Não é à toa que ele afia seu cérebro para que ele possa cortar tudo e qualquer coisa. Ela achou que ele era muito legal, todo o plano dele funcionou perfeitamente, ela estava literalmente pegando fogo com tanto poder mental que ficou fisgada. Vez após vez, ele usa truques psicológicos com ela para que ela sempre o siga, tente detê-lo, para que o caminho deles volte atrás. Ainda funcionou. Ela já havia caído na armadilha de Glenn, afinal ele é um gênio e um canalha. O cérebro é mesmo sua arma mais forte. Ela perguntou, caiu na armadilha desse canalha, suas ações são aperfeiçoadas, ele sempre sabe como se comunicar com as garotas, como influenciá-las, como enganar seus cérebros, isso é tudo nosso Glenn. O rosto arrogante de uma aberração, tudo correu conforme o plano dele, uma beleza incrível, uma mulher rica, ela pode muito bem ajudar no progresso dele. Mas ela mesma usou bem seus truques com beleza e fofura para levar tal e tal jogador para seu time. Com toda a sua aparência ela mostra o quanto quer conquistá-lo. O espadachim não mostra seus pontos fracos, ele continua a inspirá-la que ela não passa de um fardo, destruindo assim sua bela arma, sua fofura. Ele sabe que ela pode ser muito útil, não é à toa que ele vai fazer papel de bobo. E ela até superou as expectativas, comprou tudo na Vila dos Novatos, e alguns itens eram muito estranhos. Mais uma brincadeira arrogante, olhos de boneca, um brilho brilhante neles, uma pinça no peito e o olhar que ela quer de todo o coração entrar no time dele. Ele já está começando a ceder, e no fundo ela o despreza, pois ninguém jamais esteve antes dela quebrar. A força de vontade dele é muito grande, esses ataques psicológicos não o levaram mais, ele a humilhou de todas as maneiras possíveis, e ela não conseguiu responder com nada, mas de alguma forma ela caiu no gancho dele. Mesmo assim, suas disputas não eram tão importantes, eles precisavam se apressar para ganhar força rapidamente e depois para o Vale dos Pêssegos. Mas de repente houve mau tempo, apareceram rachaduras sob seus pés. O que foi? Um ataque de um inimigo incrível, ou pior ainda. Um raio de magnitude incrível subiu, uma força incrível foi liberada no meio da floresta e acordou todos os seus habitantes. Gina não conseguia nem imaginar que tipo de poder foi liberado naquela direção, se era um novo inimigo que era superior a todos em força ou um evento de jogo. Mas o espadachim provavelmente reconheceu esse brilho. Era nessa hora, nesse lugar que algo de bom deveria acontecer, já que ele sorria de orelha a orelha. Nunca nosso herói se precipitará tão ansiosamente para uma grande liberação de energia. Havia algo incrível ali, algo que ele esperava há tanto tempo. Seu novo companheiro não entendia nada do que estava acontecendo. Por que diabos ele estava com tanta pressa? Como se tivesse se libertado. Na verdade, ele esperava que o único evento de elite do seu nível acontecesse neste local, e eles definitivamente não deveriam perder isso, já que era uma grande chance de aumentar o seu nível. Nele eram visíveis todos os tipos de mal-entendidos, mas simplesmente caiu nas mãos de um jogador muito arrogante que vai usar sua riqueza, já que este evento exige a utilização de uma grande quantidade de equipamentos que não bastavam. Neste momento, nas proximidades do lendário evento de elite, já apareceram os primeiros candidatos à sua captura, mais um pouco e os nossos heróis com certeza se atrasarão.
Havia um certo cara esperto em sua equipe que com certeza fugiria de inimigos fortes, deixando seus parceiros em apuros. O coração percebe isso. Seu selvagem, o louco da equipe, toda a força e poder do inimigo serão desviados para ele, mas seus parceiros prestarão assistência. Tudo isso não era tão importante. Muito em breve o trio entraria no portal, o que não poderia significar nada de bom, já que apenas Gina e Glenn deveriam entrar por lá. É improvável que eles entrem lá tão facilmente. Com certeza haverá inimigos aqui que tentarão tomar o seu lugar, mas a casca de banana os ajudará. Esse ataque foi o mais eficaz, a humilhação ao máximo. O trio perdeu desde o início, nada vai ajudá-los. Perderam a chance de participar deste evento, agora só falta chupar os dedos, pois seu lugar foi ocupado e o trem partiu. E novamente nosso herói ele se supera, tendo gasto apenas algumas cascas de banana, destruiu os planos desse time ridículo e também o desonrou. Alertas foram feitos, a entrada no evento lendário foi feita, a entrada nele ficará fechada por um tempo. Esses caras tiveram muito azar, perderam um evento que abre uma vez a cada 10 dias, a sorte definitivamente não estava do lado deles. Mas o Homem de Quatro Olhos não pensava assim, ele acha que eles deveriam esperar até que os heróis saíssem do portal, já que ele simplesmente não tem nível suficiente para passar. O selvagem já estava completamente desesperado, pois a ideia de que todos conseguiriam superar esse acontecimento não saía de sua cabeça e seus recursos e equipamentos choravam. E o botânico já tinha pensado em tudo 10 passos à frente, seu sorriso só falava de uma coisa, ele sabe muito só porque leu o guia inicial. Existem apenas 5 eventos na Vila Iniciante: coragem, poder de combate, velocidade, engenhosidade e sorte. 4 deles eram comuns, apenas um poderia se tornar um grande problema para o jogador. Este foi um evento de sorte, que se refere apenas à sorte do jogador, e também a inimigos que precisam pegar uma arma com atributo oposto, como é o caso das criaturas do pântano. Qualquer monstro ou inimigo pode se deparar, eles tinham forças diferentes, e para passar é necessário matar 3 chefes, por assim dizer. O Homem de Óculos já inspirou todo o trio com esperança de vitória, pois ainda tem chances de chegar ao evento, mas nossos heróis não conseguirão, pois estão com a arma errada. Não é à toa que o Homem de Quatro Olhos montou uma equipe para si mesmo. Como aqueles 3 pensam, deixe-os pensar assim: o fogo da paixão, da raiva e do espírito de luta queimou em Jenny e Glenn, eles permaneceram inabaláveis, todas as suas reprovações eram como o vento em seus rostos. Enquanto isso, Gina admirava esse forte inimigo, ela nunca havia conhecido ninguém como ela, o nível definitivamente não era o dela. Ela apreciou sensatamente o design deste jogo, em sua opinião, eles abordaram seu desenvolvimento com alma, mas ela não sabe onde realmente está. Era exatamente nisso que o espadachim estava pensando. Ela não sabe que existem demônios reais aqui e que todo este mundo é considerado a vida após a morte. Ele explicou a ela quem ocuparia qual função. Estava claro que Glenn atacaria, seu parceiro daria apoio e em caso de vitória a experiência seria dividida pela metade. Gina contava com essas condições, ela nem pensava diferente, e é muito conveniente para o espadachim. Pois bem, com o equipamento dela você pode declarar guerra a qualquer um, afinal nossa rica beldade tem muito dinheiro. O herói ordenou que ela seguisse as instruções, e ele próprio foi para a batalha com esse grandalhão. Ele entende que esta espada é muito mais poderosa que a anterior, enquanto o atributo fogo causa o dobro de dano aos monstros com ouro. O titã tenta acertar o espadachim com seus ataques poderosos, mas ele acaba sendo muitas vezes mais rápido. Tal oponente será muito difícil para o monstro. Um golpe desta espada e a criatura nos níveis acima cai em pedaços. O dinheiro no submundo decide muita coisa. Era impossível se distrair. Um monstro com atributo terra atacava pela lateral. Uma criatura de tamanho incrível. O lendário teste de elite fazia jus ao seu nome. Glenn não esperava um inimigo tão repentino atrás dele. Ele tinha que pensar mais rápido, mais alguns segundos, e perderia a cabeça, e o grande lagarto roeria seus ossos. Ele não vai perder. Ligando para sua companheira, pede que ela mande um trovão para o inimigo para que ela o mande para outro inferno. Gina não hesita, não perde tempo e imediatamente envia um trovão para o monstro de terra. Glenn recebe o golpe total do monstro feroz, mas não sabe o que o espera se não fugir daqui naquele exato segundo. E aqui estão as consequências. Não tardaram a chegar, uma explosão gigantesca ocorreu durante todo o teste. 2 dos 3 foram derrotados. O lagarto da areia caiu na armadilha de uma trepadeira trovão, tornando-se assim um homem-bomba do teste. Thundervine tem o atributo madeira, causando dano duplo aos monstros terrestres. Resta apenas um monstro, deveria ser o último, mas de alguma forma não está em lugar nenhum.
Parece uma armadilha, como se os heróis tivessem sido encurralados. Incrivelmente, um ataque repentino. O próximo chefe ainda apareceu, mas eles não tiveram tempo de fazer nada contra ele. O terceiro demônio, o atributo da água. Como pode tal beleza se tornar um monstro perigoso? Uma garota com as mãos até os cotovelos no sangue das vítimas deste terrível jogo. Gina estava completamente atrasada. Seu parceiro ficou preso no gelo para sempre, mas ele sempre será frio com todos. Mas a garota não esperava com quem ela estava lutando. Na frente dela estava o jogador mais experiente e ela precisava ter certeza absoluta de sua morte. Ele sempre corresponde às expectativas. Pedaços de gelo não atrapalham. Gigantes dourados não são um páreo para o personagem principal. A sorte está definitivamente do seu lado, já que a única armadura da Terra que teve a chance de dissipar todos os danos, agora a garota vai virar sobremesa. A armadura também fornece um impulso contra o atributo água, até mesmo um soco normal se torna um ataque guilhotinado. Foi muito fácil, Glenn deixou um grande buraco no demônio, a princesa do gelo derreteu diante de nossos olhos, todos os monstros foram derrotados pelo poder do dinheiro e da inteligência. De repente, um espírito esqueleto apareceu acima de suas cabeças, notificando-os de que o teste foi concluído e eles poderiam receber suas recompensas. Glenn e Gina não sabiam que seriam notificados assim e ficaram muito surpresos ao ver um esqueleto careca acima de suas cabeças. Eles ganharam muita experiência e aumentaram seus níveis quase o dobro. O trio lá fora nem sabe o que realmente os espera. E na esquina espreita uma velha ossuda com capuz preto e uma foice afiada. A princesa rica também recebeu seu fortalecimento. O progresso deles está mais rápido do que nunca. Eles receberam muitos equipamentos bons. O espadachim decidiu pegar uma lâmina rápida para si. Ela pode ser melhorada. A habilidade ativa é que dobra a velocidade do dono. Ele mesmo deu ao companheiro acessórios, uma coroa, que faz parte do conjunto, e um anel, que dá a habilidade de invisibilidade. Ela estava prestes a comprar todos os equipamentos da Fênix, mas Glenn explicou a ela a dura realidade deste jogo. Os itens obtidos no desafio não podem ser adquiridos, pois são limitados. Existem pontos de bombeamento extras. Gina imediatamente decide gastá-los em coragem para aumentar sua força heróica. O espadachim que entende deste jogo não acha que aumentar um impulso seja inútil, mas ela pensou que os espadachins deveriam aumentar seu poder de combate e danos. Ainda assim, ele adivinhou que sua parceira não tinha ideia de como subir de nível neste jogo, pois ela estava falando bobagem. A coragem apenas melhora o desempenho físico, a saúde, a força e assim por diante. Ela precisa ser ágil, caso contrário se tornará um alvo fácil para armas de longo alcance, para as quais terá o mais alto nível de força. Tudo era de alguma forma incompreensível para ela, era muito difícil entender se seria melhor força ou velocidade. Glenn já havia perdido a esperança de poder colocar todos os conceitos de bombeamento em sua cabeça, então disse a ela para não pensar em trocar de telefone. Chegou a hora de Glenn subir de nível, ele decidiu melhorar sua coragem depois, e agora distribuí-la em habilidades menos importantes para fins de equilíbrio. Ataque, defesa e velocidade estão perfeitamente equilibrados, mas nosso herói sabe muito sobre como aumentar o nível de seu personagem, assim como um jogador experiente. Enquanto isso, Gina com toda a sua aparência demonstrou sua superioridade sobre seu parceiro, já que está um nível abaixo, mas possui mais força e proteção, porém sua velocidade é 10 vezes menor. Eles não podem perder tempo discutindo, precisam correr para algum lugar, já perderam muito tempo. Ela estava completamente perplexa para onde eles estavam indo, o que de repente estava incomodando tanto seu companheiro, porque ele sempre tinha tudo planejado. E agora eles foram afetados por um ataque repentino, mas se esqueceram disso o trio que tentou fazer a prova. Como esperado, eles planejaram uma armadilha para seus agressores e definitivamente queriam se vingar deles por tratá-los de forma tão horrível. Nesse período de tempo, não há como esses caras terem recebido um grande impulso de vários níveis, o que leva ao fato de terem um monstro de 8 níveis à sua frente. E aqui estão as consequências, eles não pensaram que conseguiriam completar a prova, tendo ficado mais fortes, lutaram contra esse trio. A nova arma era incrível, maior velocidade, força e poder gigantescos, tudo o que você precisa para uma lâmina mortal. Gina admirava muito essa força gigantesca, já que ele era igual em poder a ela, mas a velocidade era muito maior. O selvagem ainda não consegue acreditar que sua arma foi cortada com um golpe de espada. O segundo nem se atreveu a pensar que os jogadores de 4º nível eram capazes disso, só que ainda não tinham visto seu contador de experiência. Aqui estava ele, Gina estava no nível 7, Glenn estava no nível 8,
Agora eles entendiam contra quem estavam enfrentando. A sorte não estava do lado desse time. O selvagem já havia derramado muitas lágrimas, só via esperança no terceiro companheiro, que estava confiante de que esses absurdos sairiam da prova de mãos vazias. Só que ele já corria tanto com medo que o horizonte o cobria completamente, mas acabou ficando do jeito que havíamos imaginado. Os caras não esperavam tal traição, então o que deveriam fazer agora se não serem pagos por sua insolência? Glenn ainda poderia mostrar misericórdia para com esses fracos, mas eles foram os primeiros a decidir mostrar suas presas. Agora nada o impede de enviar o trio para o menu de espera. Não se sabe se havia algum sentido em fugir ou implorar por misericórdia, mas uma coisa é certa: eles definitivamente conseguirão o que merecem. A lenta princesa Gina ordena que esses covardes parem, pois eles devem responder por suas ações. Suas palavras não tinham sentido para esses loucos, eles não a ouviam, mas o espadachim foi muito mais rápido para que pudessem escapar. Agora ela tem uma escolha: ele lhe dá a chance de continuar a segui-lo ou seguir seu próprio caminho, cabe a ela decidir. Ela corou novamente, pois ficou com muita vergonha de aceitar que queria ir com ele, mas não pôde recusar e ainda assim concordou. Mas ele nem a ouviu. Glenn sabia de antemão que ela concordaria ou ele mesmo decidiria tudo por ela, e agora eles precisam ir para o Vale dos Pêssegos. Ela estava incrivelmente zangada com esse canalha. Ela queria abrir sua alma para ele, mas ele não a ouviu. Mesmo aqui ele se atreve a zombar da velocidade dela, pois está prestes a desacelerar as pernas para que ela possa acompanhá-lo. Nesse caso ela resolveu responder com uma transformação. Aparentemente seria algo incrível, ela não compraria apenas os piores equipamentos. O novo traje será espetacular com certeza, o lado forte da humanidade certamente perderá toda a coragem ao vê-lo. Essas vestes foram criadas apenas para chamar a atenção, não há outra forma de chamar isso, mas ela pode ser elogiada por tais esforços. Ela tinha certeza de que agora seria ele quem teria que persegui-la, já que a velocidade aumentara 15%. Seu olhar imediatamente caiu no lugar mais aberto, mas ele não demonstrou e decidiu descobrir por que ela comprou o equipamento do assassino quando ela mesma é espadachim. Suas intenções eram inicialmente completamente diferentes. Ela queria de todo o coração atrair a atenção de seu parceiro para sua magnífica beleza. De repente ela percebeu que tais provocações não funcionavam para esse bastardo, já que ele era muito estúpido. Ele continuou a convencê-la de que ela poderia pegar objetos muito melhores e que esse traje poderia ser uma coisa boa para um mágico, mas não para um espadachim. Ela estava furiosa. Glenn tinha conseguido irritá-la. Ela não tinha vontade de conversar com ele. O herói entendeu o que ela queria dele, o que ela queria alcançar. Gina queria seduzi-lo de todo o coração, mas nada conseguiu. Se o velho Glenn estivesse em seu lugar, ela teria vencido. Mas ela nem teve chance de seduzir nosso herói, pois ele viu muito mais. Enquanto isso, eles estavam indo para o Vale dos Pêssegos a todo vapor. Espalharam-se rumores de que havia muitos recursos e equipamentos lá, mas não foi isso que atraiu o espadachim até lá. Gina bateu o calcanhar e naquele mesmo segundo eles chegaram ao destino. Pit Valley é realmente lindo. Pétalas rosas estão no ar, gigantescas montanhas triangulares cobertas por um véu branco de neblina. Era aqui que o rei general Demone deveria chegar para a colheita, mas Gina não podia mais tolerar tais oportunidades para obter tantos recursos. Mas Glenn não se importa nem um pouco com a opinião de seu parceiro, ele decidiu adiar o tempo. A beldade imediatamente começou a ficar indignada, pois muitos jogadores poderiam desmontar todas as coisas mais valiosas e ficariam com o carrinho vazio, mas ela não sabia a intenção oculta e não deveria saber. Além disso, havia muitos inimigos de alto nível em Pit Valley que nem sequer levantariam um dedo para matá-los. Ela não entendeu nada das intenções do companheiro. Ele não quer pegar esse equipamento, ela está muito brava com ele. Mas o fato é que suas armas são aleatórias, o que significa que eles não conseguirão utilizá-las em todo o seu potencial e, durante o tempo que chegaram aqui, ele não teve tempo de pegar bons itens. Ela não tinha muita certeza das palavras dele, mas tinha certeza de uma coisa: devia haver uma loja aqui onde ela pudesse comprar algo para si mesma. Acontece que a loja ficava bem no sopé da montanha. Na opinião dela eles tiveram muita sorte, mas ela era a única que gastava dinheiro. Mas o espadachim bastardo sabia de antemão que haveria lojas aqui, caso contrário eles não teriam tomado esse caminho. Apenas alguns momentos, e eles já haviam chegado ao comerciante local. Gina imediatamente explicou a ele o que ela queria: apenas comprar todo o seu comércio. O comerciante era um esqueleto, morto em frente à sua loja, esperando pelos clientes. Todos os seus itens brilhavam como o tesouro mais precioso. Ele ficou muito feliz com novos clientes. Como era de se esperar,
Um lugar tão famoso terá preços altos, e os itens aqui são alguns dos melhores, como o Pit Valley. Glenn não esperava tais preços para mercadorias. Um feitiço de fogo normal custa 4 vezes menos do que aqui. Isso enfureceu o esqueleto. Eles só tinham 10 minutos para olhar os itens, embora Gina já quisesse de todo o coração comprar tudo de uma vez. Nesse ponto, Glenn, por despeito desse comerciante ganancioso, decidiu comprar alguns itens, caso contrário, decidiria partir seu crânio. Enquanto isso, a princesa rica decidiu olhar o saldo do jogo para ter certeza de que teria o suficiente para comprar mais 100 dessas lojas. O saldo dela envelheceu os dois. O comerciante nunca viu tanta riqueza e na carteira dela há centenas de lojas como a dele. Enquanto faziam compras em Pit Valley, os jogadores não esperavam pacientemente por um determinado evento, apenas aqui a colheita do General Demônio estava prestes a começar. Com certeza essas pessoas estão esperando por esse evento há muito tempo, muitas delas têm muitas preocupações do dia a dia e estão atrasando a prova. E aqui estava o primeiro sinal do início da colheita. O chão começou a tremer, um perigo incrível já se aproximava. King chegou. Tal inimigo pode estar além de suas forças, já que somente com sua aparência ele brilhou com uma chama verde clara. O maior perigo de suas vidas caiu do céu sobre suas cabeças. O solo abaixo criou rachaduras e o ar ficou mais pesado. Eles não se importaram com sua força, ele demonstrou todo o seu poder com toda a sua aparência, mas isso não teve efeito sobre eles. Esses loucos só serão capazes de perceber quem atacaram quando estiverem à beira da morte ou perderem alguns de seus aliados. Apenas algumas tacadas e momentos, e a maioria dos jogadores está deitada nas arquibancadas, onde ninguém vai torcer pela vitória. O poder era incrível, um ataque deste monstro entre mortais, e eles perderam a chance de vencer. Os jogadores não podiam acreditar que um demônio tão forte apareceu no primeiro nível. Eles chegaram na armadilha de um monstro. Glenn teve que se apressar, caso contrário King destruiria todos os oponentes. Mas a cada ataque há cada vez menos jogadores no campo de batalha. Seus corpos se espalham em direções diferentes, independentemente de algo dar errado na roda gigante. As pessoas não eram tão estúpidas a ponto de atacar um demônio tão forte em combate corpo a corpo. Elas decidiram jogar todo o seu equipamento nele. Sim, eles não eram estúpidos, mas é improvável que isso os ajude, já que tal arma certamente não irá prejudicá-lo. Acontece que King não permitirá que tais fracos o ataquem pelas costas, já que ele o irrita como o vento em seu rosto. As meninas balançaram os joelhos, coraram e enxugaram as lágrimas do rosto, tinham certeza que morreriam nesta batalha. As pessoas não podiam apostar nada contra esse monstro, mas, sério, por que os desenvolvedores deveriam fazer tais testes? Aparentemente nada vai ajudar os participantes do evento. King decidiu usar sua incrível habilidade, que tira quase toda a saúde dos jogadores. Esse talento arrancou as roupas de suas vítimas. Um ataque em tão grande escala e com tanto poder, o monstro era perigoso demais para elas. Os loucos tinham muito medo de tal poder. Todas as suas roupas estavam rasgadas. Sua saúde estava à beira do abismo. A partir disso, o furioso rei apenas se incendiou. Ficou coberto pelas chamas infernais do inferno. Mesmo um círculo de giz branco no chão não poderia protegê-lo de tal monstro. Toda a sua pressão evaporou no mesmo segundo em que uma estranha bola azul apareceu sob seu nariz. Novamente um ataque inútil dos humanos. Incrivelmente, este é o poder real. Alguém conseguiu esconder o próprio demônio General King, que há um segundo estava causando estragos, no gelo. Mesmo assim, nossos heróis chegaram na hora certa. Gina deu a essas pessoas uma chance de escapar. Por fim, as pessoas fugiram. Mais um pouco e essa criatura se libertará de suas amarras, e Glenn ainda não chegou. E aqui está o nosso rei em toda a sua glória. Uma crosta de gelo que foi destruída em questão de segundos. Moedas caíram desse desgraçado. Isso só o deixou com mais raiva. Ele vai ficar com uma raiva completa, que ninguém nunca viu. E aqui está nosso herói em armadura dourada. Ele brilhava mais do que qualquer joia. Nenhum único metal nobre poderia se comparar com tal brilho. King realmente queria encontrar essa pessoa atrevida que se atreveu a atacá-lo com esta bola de gelo, mas ele não sabe onde o perigo repentino o aguarda. O poder sagrado dividiu o General Demônio em duas partes iguais. Esta foi a energia do sol que atingiu o grande e terrível rei. Ele foi um raio de sol para as pessoas, separando as nuvens com sua luz, abraçou todas as trevas e olhou o mundo como o Criador pretendia. A esperança apareceu nos olhos das pessoas. Elas viram esse herói, que parecia um homem rico desconhecido. Só a armadura custa mais de 10.000 moedas, e a espada custa 10 vezes mais. Gina é rica demais para este jogo. King estava muito zangado com Glenn,
mas eles não conseguiriam fazer amigos, já que ele não gostou dessa emboscada. Mas desta vez o espadachim se preparou adequadamente, ele deve acabar com ele rapidamente, já que King pode se recuperar. Ele não deu chance ao oponente, cada golpe ficou cada vez mais forte, a batalha ficou acirrada. King não conseguia mais responder ao seu oponente, o novo oponente era muito mais forte que os anteriores, o que ele faria contra ele? No momento, Glenn está apenas desferindo golpe após golpe, é improvável que alguém consiga resistir a tal pressão. Os jogadores abriram bem a boca, não podiam acreditar que nosso herói estava infligindo um combo gigante de ataques, cada um já igual ao dobro do dano, como um jogador do primeiro nível do submundo era capaz de fazer. Será este realmente um grande fim para King? Ele morrerá sem infligir nenhuma gota de dano ao inimigo mais poderoso de sua vida. O espadachim entende que esta lâmina é verdadeiramente forte, mas seu poder não pode ser totalmente revelado, mas se salvar tantas vidas, então o preço será justificado. Naquele exato segundo, a situação tomou um rumo diferente. Por algum tempo King tornou-se imortal, sua saúde foi repentinamente bloqueada. O herói já se divertiu bastante, o general demônio pensa assim e desfere um golpe forte que deve enviar a alma de Glenn para este mundo. Afinal, ele não é um fraco para simplesmente receber golpes e dar uma resposta forte que abala a terra. Mesmo assim, King conseguiu ferir gravemente o herói. Se ele não tivesse tal armadura, teria perdido a vida sem iniciar a batalha. Os sobreviventes estão confiantes na vitória do espadachim, já que a armadura dele reduz boa parte dos danos. No entanto, uma pessoa com dinheiro é capaz de muito. Este bastardo não permitiu que ele fosse derrotado tão facilmente. É claro que o herói dourado ficaria zangado se tal inimigo encontrasse os recém-chegados. Ele estava confuso, mas de repente uma informação útil veio à sua cabeça. King tinha apenas um ponto fraco, era o joelho. O general dos bombeiros ficou muito zangado com esta situação. Ele claramente não queria encontrar um jogador tão forte também com essas vestes caras. Glenn correu com plena esperança de vitória, acelerou a uma velocidade igual à de um raio, mas não foi suficiente para tal monstro. E o próprio King não ficará apenas parado e observando enquanto é atacado por algum louco rico que se atreveu a desafiar o próprio general demônio. Ambos estavam no limite. Glenn recebeu um ferimento quase mortal, mas um ataque forte iria para o mundo dos sonhos. Faltam apenas 5 segundos para a habilidade ser recarregada, e este general não tem muito tempo sobrando. Só King leu como um livro aberto, porque sabia que o inimigo faria algo para acabar com ele. Que autoconfiança! Os caras perceberam que faltavam apenas 5 segundos para a habilidade única de King ser restaurada. Agora eles não estão tão confiantes na vitória do herói. Mas de repente ele decidiu fazer alguma coisa, agarrou sua lâmina, que o acelera 100%, assim ele terá tempo de acabar com o inimigo nos últimos momentos. Faltavam apenas 3 segundos, o fogoso general já havia assumido uma postura de ataque, ele não queria dar chance a esse insolente. Sim, King não teve tempo, perdeu no momento mais inconveniente para ele, perdeu e isso não pode ser negado. Ele passou por tudo contra todas as probabilidades, o inimigo era muito mais forte que ele, mas ele se superou, agiu instantaneamente e sabia de antemão o ponto fraco do inimigo. Ele o feriu bem no joelho, sobre o qual ele se curvou, matou o general demônio, que era respeitado de todo o coração, recebeu o golpe final em seu ponto mais fraco. Ele ainda não conseguia entender como conseguiu acelerar tanto, faltavam apenas 5 segundos para vencer, e ele ultrapassou a velocidade e conquistou o primeiro lugar. Antes da morte do inimigo, Glenn explicou o segredo dessa velocidade. Todo o segredo estava escondido na lâmina, o que possibilitou dar um puxão forte. Os sobreviventes se alegraram. Seu herói derrotou o monstro mais forte, salvando assim todos eles. Um mau tempo após o outro, King não morreu completamente, o que significa que ele voltará, pois suspeita que nosso herói saiba demais, caso contrário ninguém poderia saber do ponto fraco. Sim, isso era um problema real, um novo perigo os esperava na esquina. Assim que esse general contasse tudo ao senhor, Glenn não escaparia de problemas. Todos ficaram muito felizes com a vitória, apenas o espadachim pervertido se sentiu diferente, pois entendeu que um perigo incrível logo os alcançaria e ele precisava se livrar dele pela raiz. Ele agarrou a mão de Gina e a puxou junto com ele, de repente ele realmente precisava dela, e além disso, era só ela para todos. A Bella não entendia nada do que estava acontecendo aqui, qual o motivo de tanta pressa? A Bella, magnífica e rica princesa ficou perplexa com tanta pressa, como se seu ídolo tivesse se soltado.
Ela definitivamente não ouvirá a resposta, mas a cabeça dele está cheia de pensamentos. Ele precisava tentar se livrar de King antes que chegasse ao Rei do Inferno. E de Gina ele só precisa encontrar um lugar isolado para que ela possa matá-lo rapidamente, já que ele quer entrar no corpo do Lorde Demônio. Ele tirou sua armadura dourada e estava completamente pronto para a morte, mas Gina não entendeu o motivo do que aconteceu de repente. Mas agora Glenn não conseguia explicar. O tempo era muito curto. Ele pediu ao seu melhor parceiro que ligasse para o hospital e descobrisse o estado de seu irmão Woody, para que ele pudesse se recuperar após a morte de King. O espadachim pediu que ela encontrasse à noite em 3 dias na Vila dos Novatos, e agora ela só precisa perfurá-lo com a lâmina. Ela ainda não conseguia decidir como mataria seu amado parceiro, que tanto fez por ela. Mas ele mesmo já estava sentado na lâmina. Sua determinação era inabalável. Tal inimigo não pode ser desejado a ninguém. A Bella não conseguiu segurar esta espada nas mãos. Ela caiu de suas mãos, pois sobre ela estava a vida de um aliado, camarada e amado. Gina agarrou a boca com as 2 mãos, suspirou profundamente e observou por um longo tempo o corpo de seu companheiro se desintegrar em partículas. Ele disse a ela que essa dor nunca se compararia ao tormento da realidade, então ela não precisava se preocupar. Ele associa essa dor àquilo que é comparável à remoção de energia, seja ela sugada da alma. Não importa como ele conseguiu habitar o corpo do Senhor do Inferno, agora ele tem a chance de sair dessa situação terrível. As pálpebras ficaram pesadas como bolas de aço, a energia saiu do corpo. Depois de um tempo, ele acorda aos pés da adorável Amélie, bem em suas pernas macias, um prazer celestial. Não se sabe quantas lágrimas nossa Bella derramou enquanto esse bastardo dormia calmamente no colo de uma empregada encantadora. Mas qual é a alegria dela pelo fato de seu mestre, sua majestade, ter acordado e agradado-a com seu olhar gentil. Amélie ficou muito envergonhada com seu mestre, e ele instantaneamente tirou a cabeça de seu colo. Ninguém ousou sonhar em estar no lugar de nosso herói. Glenn agradeceu à empregada, ofereceu a mão e pediu desculpas pelo transtorno. Ela não queria tornar Glenn culpado disso. Amélie queria demonstrar com toda a sua aparência que seu mestre não era culpado de nada. Sua cabeça estava explodindo, mas Amélie estava muito preocupada com ele. Todo esse tempo ela queria chamar um médico, pois não gostava do fato do senhor estar ficando inconsciente. De repente, ele se interessou em saber onde estava localizado o poço, onde os monstros deveriam ser restaurados após a morte. Ela não podia acreditar que o bispo lhe tivesse pedido desculpas e a ajudasse a levantar-se. Ela nunca tinha visto tanta preocupação da parte dele. Mas ela gosta mais desse cavalheiro, afinal ele é muito simpático com ela, mas seu comportamento é muito estranho. Um dos generais demônios saiu da reencarnação há apenas alguns minutos, proferindo palavras vis. Era King. Segundo a máscara, ele simplesmente tinha certeza de que alguém se atreveu a contar sobre seu segredo, sobre seu ponto fraco. Não era à toa que ele estava com tanta raiva. Tudo era simplesmente terrível. O general demônio foi até seu imperador. Isso não poderia ser permitido, pois o herói seria imediatamente exposto. Enquanto isso, o barqueiro anão, que já está selecionando o melhor transporte de seu sortimento para King. O senhor precisava ir com urgência até o Imperador Oriental. Só para isso ele iria encontrar o animal mais rápido deste lugar. Essa criatura com certeza deve ser a melhor do mundo dos transportes nesta dimensão. Afinal, esse dragão é capaz de conquistar as ondas dos mares infernais em velocidades gigantescas. O anão ficou muito feliz com seu mestre e ajudá-lo foi uma verdadeira felicidade para ele. O barqueiro desejou uma boa viagem ao seu cliente e ele imediatamente foi até o seu imperador. Aqui não, mas Glenn e Amélie chegaram no melhor momento. Enquanto King ainda não tinha conseguido navegar muito longe, o coração do herói batia cada vez mais forte. Mesmo assim, ele não vai largar seu amado rei, que constantemente coloca raios em suas rodas. Mas o general estava zangado demais para perder tempo com tal estupidez, só que agora um forte ataque se aproximava dele, que ele não podia mais evitar. Essa força, esse poder, eles superaram tudo o que está ao redor. A terra tremeu sob tanta pressão, eles são capazes de criar cataclismos com um aceno de mão, o que é demonstrado aqui. Depois disso, King não vai ficar feliz com ninguém. Cuspiu água salgada, saiu do líquido todo molhado. Seria muito desvantajoso para Glenn se os imperadores demônios descobrissem seu jogo duplo, já que ele perderia a vida instantaneamente. Bnoe queria se opor a alguma coisa, mas Amélie sempre encontrará uma maneira de lidar com essa pessoa atrevida. O grande rei ficou indignado com o que estava acontecendo. A um segundo seu caminho foi interrompido por um motivo desconhecido pelo nosso herói enquanto tentava chegar ao imperador.
Glenn sabe o que pressionar para que King fale, ou melhor, para torná-lo culpado de subestimar o governante. King notou uma coisa estranha: ele precisa urgentemente correr até o imperador e relatar tudo o que aconteceu. O espadachim tentou com toda a sua aparência mostrar que ir até o imperador não era uma boa decisão, pois poderia minar enormemente a autoridade do Senhor do Inferno. King, sem pensar duas vezes, justificasse: veja você, como tal nulidade pode desprezá-lo ou minar a autoridade? Amélie se envolveu novamente nas negociações. Ela quer muito ajudar seu mestre para que ele, sem muitos problemas, ocupe seu lugar mais alto no inferno. Enquanto isso, King queria muito fugir daqui, já que os minutos estavam contando. Eles tinham que se apressar, caso contrário um grande perigo se aproximava deles. King poderia ser a cobaia perfeita para testar alguma arma discreta que cabe no bolso sem inconvenientes. Mas de repente algo deu errado: a menor arma do arsenal do Senhor do Inferno, que nem conhece os encantos de um assassino oculto. King não pôde deixar de notar uma arma tão forte no horizonte. Agora ele definitivamente entenderá que nem tudo está limpo aqui e reportará ao imperador. Definitivamente, o general notou aquela arma gigantesca, o que o horrorizou muito. Ele não conseguia entender o que seu senhor estava tramando, qual era o pensamento de seu mestre. As ações de Glenn foram todas normais. Ele simplesmente saiu para testar sua arma no general demônio e o atacou. Um pequeno golpe e este monstro do inferno, o general demônio, assistente do rei imperador oriental, foi derrotado por uma arma mortal. O poder desta lâmina é incrível. Ela é capaz de roubar energia em vez do sangue da vítima, restaurando assim toda a sua bateria. King ainda podia falar. Ele estava determinado demais para que qualquer senhor ousasse matá-lo. Ele era simplesmente obrigado a relatar isso ao seu imperador oriental. Na verdade, Glenn não aguenta por muito tempo essa aberração, toda vez que ele demonstra um comportamento de criança, como se tivesse sido ofendido na infância e tivesse seus doces tirados. Qual é a força de vontade? Uma coisa era definitivamente magnífica nele: ele arou o mar azul com um ferimento gigantesco no peito, mas continuou a nadar enquanto a água salgada cauterizava o ferimento. O espadachim não esperava tanto atrevimento. De onde ele tirou tanta força? Como conseguiu irritar todo o time daquele jeito? Mas mesmo aqui ninguém pode ajudá-lo. Uma corda mágica de comprimento extraordinário desce dos céus, e agora King definitivamente não será capaz de lidar com isso. Restam para ele os últimos minutos de sua vida. Aquela foice gigante do governante é capaz de finalmente tirar a alma de uma pessoa ou de um monstro. Não haverá restauração. O que fazer agora? Sua pressão não humana foi impedida por uma corda estranha que faz seus olhos revirarem. Força incrível. Amélie executou King na frente do governante. Glenn claramente não esperava tanta força dela, já que ela nem sempre conseguia mostrar tal resultado. Ele olhou para ela surpreso, ou melhor, confuso, porque não entendia a origem de tais poderes. Amélie era encantadora, um demônio cruel no corpo de uma linda empregada que realiza jantares, organiza negociações e ajuda seu mestre. Só sua aparência faz do mundo um lugar melhor. Ela ficou muito envergonhada, pois assumiu para si o assassinato de King. Embora nosso herói, o espadachim Glenn, devesse ter feito isso, Amélie acredita que ela deveria ter sido punida por isso. Entretanto, o bispo agradeceu-lhe e disse que a sua ajuda era muito necessária. Sua gratidão por si só a deixou em um estado incrível. Seu senhor nunca a elogiou, mas aqui ela estava tão feliz que seus joelhos já tremiam. Glenn não tem certeza se será capaz de se manter neste corpo por muito tempo, enquanto ainda estiver aqui, e o demônio da destruição King está morto. O herói pode coletar o máximo possível. Agora ele está entrando no escritório do desenvolvedor e não deixa sua Amélia entrar. Ele estava procurando por algo realmente importante, informações que ajudariam um verdadeiro herói no futuro a derrotar o chefe final deste jogo. Você precisa encontrar todas as coisas mais valiosas. Quais eventos acontecerão no futuro? As armas mais poderosas? Como conseguir o melhor equipamento? Essas são as questões mais valiosas. Naquela época, a heroína estava muito preocupada que de repente seu mestre resolvesse matar o demônio da destruição. Além disso, ele não avisou de forma alguma. Antes era completamente diferente. O comportamento do assassino era completamente diferente. Imagens de como ela lutou em uma batalha minuciosa com King surgem em sua cabeça. Forças gigantescas colidiram nessas negociações. Será que o Senhor do Inferno começou a tratar sua empregada muito melhor do que antes? Aparentemente ela estava se tornando muito próxima dele. Ela ficou pensando e pensando que Glenn poderia tratá-la dessa maneira porque ele a valoriza muito.
Mesmo assim, o herói conseguiu encontrar algo interessante. Nesta pasta o verdadeiro governante anotou todas as coisas mais importantes. É incrível que o design deste jogo tenha sido totalmente feito pelo desenvolvedor principal. O espadachim entende que o senhor definitivamente sabe muito sobre como o jogo deve ser para atrair a atenção de uma pessoa. Mas de repente ele percebe o que é chamado de onda fantasmagórica. Isso realmente surpreendeu nosso herói. É realmente um evento novo. Acontece que os 4 imperadores serão insaciáveis, precisarão da energia das pessoas, que ele tenta conter para que não se torne desnecessária, que é justamente o que se segue que os fantasmas começarão a atacar os jogadores indefinidamente. O próximo ataque vai ultrapassar os jogadores no dia 9 de setembro e vai durar 6 horas. Vai ter muitos monstros, mas a desenvolvedora ia não avisar ninguém para que ninguém se agrupasse. Esta é a dura realidade. Que sorte Glenn teve em encontrar esta pasta, já que o verdadeiro governante quer remover a barreira na aldeia dos recém-chegados quando chegar a hora, e depois matá-los no jogo. Definitivamente algo está errado aqui, isso deveria ter acontecido hoje. O principal é que não há mais novos planos terríveis. Nosso herói não gostou disso, pois muito em breve os jogadores poderiam estar em maior perigo, e só ele poderia salvá-los. Glenn decidiu deixar o corpo do Lorde Demônio. Amelie ouviu esse barulho estranho no escritório e ficou muito assustada. Ela ficou muito preocupada e decidiu entrar, mesmo que ninguém permitisse. Aparentemente ela pensou muito em si mesma. E aqui está o verdadeiro governante. Seu olhar nem chegou perto do nosso herói. Foi o fogo da raiva que queimou nele. Amelie tinha certeza de que seu mestre havia caído inconsciente novamente e decidiu ajudá-lo a se levantar. Mas de repente ela espera a resposta mais terrível dela. Socorro! Ele joga a mão dela para o lado, o que pode até machucá-la. Ele ficou furioso. O rei do inferno não permitiu que ela tocasse nela. Ela ficará chocada, pois na sua frente ela vê 2 monstros em um só corpo. A Bela percebeu que ela estava se comportando de maneira inadequada, mas antes ele a tratava melhor. Poderia pegar sua mão e agradecer de acordo com seus méritos, mas agora ela derrama lágrimas no chão. Mesmo assim, ela pede desculpas ao cavalheiro, e ele sacode a poeira dos ombros, como se ela fosse um lugar vazio para ele. Só que ele notou aquela mesma pasta. Fazia muito tempo que não a visitava, mas estava aberta. Definitivamente algo estava errado aqui. Enquanto isso, Glenn falava sobre o fato de poder sentar-se no corpo do senhor, mas no final foi jogado de volta para a aldeia dos recém-chegados. Ele precisava enviar informações muito importantes a todos os jogadores de que eles poderiam morrer se entrassem no jogo. Resumindo, este nível de dificuldade é muito bom, já que você pode ganhar o triplo da experiência, o que é muito bom para um único jogador. O mais importante é que ele precisava conseguir a melhor posição na batalha, e então precisava se adaptar à situação. Esta inclinação será ideal para a defesa contra inimigos que deveriam ser 3 vezes mais fortes do que antes. O espadachim viu que o céu estava ficando vermelho, tudo estava prestes a começar. O principal é que os jogadores não fossem vítimas deste acontecimento. Enquanto isso, os monstros já atacavam. Esta noite promete ser emocionante, o que dá medo até de imaginar. O herói olhou tudo isso do topo da montanha e gostaria muito que as pessoas pudessem derrotar esses monstros e não tivessem medo de encontrá-los de repente. No sopé da montanha acontecia algum tipo de horror, explosões, mortes, sangue, monstros perdiam a vida continuamente. Os demônios macacos sofreram uma enxurrada de ataques de algum sobrevivente desse horror. Era outra garota. O nome dela era Muri e ela tinha uma metralhadora de fogo no jogo. A velocidade também era baixa, mas o combate à distância era de altíssimo nível. Glenn perdeu a força na língua pelo fato de ter conseguido encontrar um atirador entre os arqueiros e besteiros. Essa garota conseguiu atrair sua atenção. Os cadáveres dos monstros pareciam paredes. Explosões e tiros mataram os monstros um por um. Ninguém conseguiu resistir à saraivada de balas. Mur ficou com muito medo, pois os demônios se libertaram e começaram a atacar até que suas vidas fossem perdidas. Glenn percebe que cometeu um grande erro ao não decidir mudar de posição e que isso não fez o seu favor, já que ela foi levada a um beco sem saída. Bom posicionamento e disciplina é tudo o que você precisa para viver neste jogo. Mas ela se encurralou e sua morte é apenas uma questão de tempo. Afinal, ela será encurralada por todos os lados. Uma metralhadora é uma arma muito rara, então ele poderia simplesmente ir embora e não ajudar essa garota, mas decidiu que precisava se juntar a ela. Nesse ínterim, ele decidiu conferir suas recompensas depois do Vale do Pêssego. Seu nível subiu até o nível 15, foi incrível. Claro que ele também gostaria de receber um bom equipamento, mas no final não recebeu nada,
pois era muito arrogante. Era impossível se desesperar, mas o sistema definitivamente não esperava que o demônio da destruição King pudesse ser derrotado. Que assim seja, pois ainda existem 10.000 moedas que ele pode gastar de forma útil. E agora chegou a hora de ajudar aquela mesma garota que será morta a qualquer minuto, e ele olha quanto dinheiro e equipamentos recebeu. Ela claramente precisava de ajuda urgente, os inimigos estavam em seu encalço e ela não podia revidar, pois foi encurralada. Mas Glenn não é tão simples a ponto de uma garotinha frágil morrer nesse horror, e é ele quem desce como um raio sagrado que fará buracos em todos os oponentes. Foi ótimo, ninguém jamais conseguirá repetir tal ataque, pois todos são muito inexperientes. Parecia alguma coisa, já vimos isso antes. Mais uma vez ele salva uma beldade que quer recrutar para sua equipe, e ela já está viciada nele. Depois disso, Muro considera muito legal, literalmente Deus caiu sobre a cabeça dela e salvou a pobre mulher. Eles olharam para os macacos, o estranho é que mesmo depois da morte eles tremiam ou se mexiam, isso estava escrito na pasta do Senhor. O espadachim cobriu a garota com a mão para que ela não colocasse a cabeça para fora novamente. Os chimpanzés tornaram-se brutais novamente, verdadeiros monstros que pertencem apenas ao inferno, fervendo nas chamas do inferno. Ele percebe que a situação é muito perigosa e pede a Mur que o agarre com força e eles sobem as escadas. Os monstros não esperavam tal movimento, todos mergulharam de cabeça no chão e suas presas voaram para o céu. Graças à corda, eles subirão em questão de segundos. Novamente Glenn pensou em tudo com antecedência. Os chimpanzés ficaram furiosos quando suas presas escaparam bem debaixo de seus narizes, alguns sem sequer perceberem. Mur estava respirando pesadamente depois de tal e tal. Ela quase foi beliscada, mas veio um herói que a salvou, seu ídolo. O metralhador não entendeu nada como eles decolaram. Ele pode voar. Que equipamento usa? Qual é o segredo? Tudo estava escondido em uma corda por 3 moedas. Novamente ele estava pronto para qualquer coisa. Mur considerou isso mais alto nível de frieza. Novamente aqueles olhos de admiração. Ela ficou muito feliz em conhecer um aliado tão inteligente e forte. O espadachim explica toda a sua força pelo fato de ser muito cuidadoso, e conseguiu chegar a este evento e se posicionar bem porque reuniu recursos e viu o que estava acontecendo na área e decidiu subir ao lugar mais alto. Ela ficou muito inspirada por essa mentalidade. Ela não conseguia acreditar que havia conhecido um salvador tão gentil. Mas ele não deveria mencionar que é capaz de entrar no corpo do Senhor do Inferno e extrair informações de lá. Mais uma vez, as brincadeiras proibidas das meninas, aconchegar-se mais perto, esfregar o dedo no peito e pedir tudo, claro. Glenn não vai recusar, assim como foi por isso que a salvou. Ela tinha muitas perguntas, ela queria saber todos os truques e maneiras de chegar a um nível tão alto como o nosso herói. Ele decidiu atualizar suas habilidades para ganhar sua habilidade única. Como prometeu, ele finalmente fortaleceu suas habilidades de chamar a atenção. Ele conseguiu adquirir uma forte habilidade de sede de sangue, da qual nosso herói agora é capaz. Essa habilidade era boa, até interessou ao nosso herói. Enquanto Glenn raciocina, Mur grita a plenos pulmões que uma gigantesca ofensiva inimiga está vindo em sua direção. Incrivelmente, estes eram guerreiros fantasmas. Eles os notaram e aparentemente o sistema quer se livrar deles. Esses fantasmas já foram guerreiros que morreram com valor, mas agora vagam pelo submundo e atacam os jogadores em massa. O general deles une todos eles, e quando isso acontece todos atacam juntos, o que é bom. Enquanto eles estiverem no topo da montanha, o sistema se esforçará com todas as suas forças para acabar com eles aqui, mas o que acontecerá se eles mudarem de posição? Naquela época, Mur estava conduzindo fogo em grande escala contra os inimigos para que eles nem pensassem em se levantar. Uma incrível barragem de clientes. Este é o nível de muitos milênios. Agora ele se encontrava com velhos a cavalo. Essas são as consequências do seu estúpido ataque frontal. Sem emboscada, vale a pena atirar neles e no final eles não conseguirão aguentar nada. Glenn ficou agradavelmente surpreso que a garota foi capaz de surpreendê-lo, já que ela facilmente defendeu a ele e a si mesma. Incrivelmente, uma chuva de flechas estava indo em direção a eles. Mesmo Glenn não seria capaz de se esquivar disso. Eram muitos, perderam a vigilância, pois dependiam do poder da metralhadora e, por isso, agora perderão se ficarem sentados no mesmo lugar. A barragem de ataques dos inimigos também foi incrível. As flechas causaram danos suficientes aos heróis para chamar esses fantasmas de fracos. Atrás de todos estavam arqueiros que atacavam enquanto a infantaria avançava. Acima de tudo, tinham catapultas. A situação estava cada vez pior, não havia para onde ir. Os fantasmas individualmente não poderiam entregar nada,
mas quando há um exército inteiro com infantaria, arqueiros e catapultas, isso é completamente diferente. Moore finalmente percebeu que sua metralhadora não alcançou os arqueiros, eles precisavam inventar alguma coisa. Ele está pensando há muito tempo no que é melhor para eles fazerem, já cometeram muitos erros, o principal é não cometer mais. Mas a melhor solução era que eles não estivessem aqui, era melhor encontrar outro lugar e lutar contra os inimigos de lá. O general já subia a montanha, a infantaria avançava por entre uma barragem de cartuchos. O pior é que os fantasmas já carregaram as catapultas e os heróis ainda estão no topo da montanha. E aqui está a primeira salva de pedras, para onde deveriam ir em tal situação, apenas uma retirada tática. Agora Glenn não vai baixar a guarda, ele agarra a metralhadora e a leva para outro lugar. Em um instante eles passam por todos os inimigos, nenhum fantasma esperava isso. O espadachim foi muito decisivo, tomando facilmente as melhores medidas contra esses fantasmas irritantes. Agora eles trocam de papéis, Glenn invoca sua grande espada e vai cortar a cabeça do general do exército fantasma. Todos os inimigos devem correr em uma velocidade vertiginosa para evitar serem atingidos por Glenn, já que ele agora está jogando sério. O general não tem ideia do que o espera, em um instante perderá a cabeça pela segunda vez em 2 vidas. Como esperado, um momento se passou, um golpe de lâmina e um grande herói que triunfará em todos os lugares. Os guerreiros estavam tremendo, seu general foi tratado com brutalidade, ninguém mais seria capaz de dar as melhores ordens em suas vidas. Ela admira seu salvador sempre, já que ele é muito inteligente e forte. Mas de repente o general fantasma decide voltar à vida e atacar apenas sem cavalo. O general, furioso, liderou todas as suas tropas para atacar Glenn, mas é improvável que tenham sucesso. Houve uma grande perseguição atrás deles, todos querem se vingar desse atrevido, que decidiu matar o general enquanto havia muitos de seus soldados por perto. Correram dia e noite, nos matagais da floresta eram visíveis as silhuetas dos demônios, cujas sombras os aterrorizavam a ponto de fazer tremer os ossos. De repente, o herói teve uma ideia brilhante na cabeça de limpar a masmorra. Moore não entendeu o motivo da luta contra o dragão subterrâneo, mas tudo estava claro, os monstros renasceriam constantemente, o que significa que o dragão poderia ser morto várias vezes. Deve haver um dragão subterrâneo gigante aqui que eles irão atormentar até que o teste termine. Na escuridão ele já brilhou, esta noite ele poderá receber toda a experiência que adquiriu e triplicá-la, recebendo assim uma quantidade incrível de tudo de melhor. Ela tremia com esse tipo de pensamento em mente, como se estivesse em êxtase, já que é a primeira vez que ela conhece jogadores que buscam lucro e não uma forma de sobreviver. Mas de repente somos distraídos de tudo pelo fato de Glenn começar a brilhar, uma comitiva de teletransporte foi usada nele. Moore estava com coragem, não entendia nada, cada movimento seu era mágico para ela. E aqui está a nossa linda Gina, há quanto tempo ele não a viu, e aqui ela cai do céu, uma deusa. Ela caiu da maneira mais inconveniente, mas o importante é que a vila dos recém-chegados estava cheia de fantasmas que não podiam ser mortos, e o resto dos jogadores morreram porque foram emboscados. Mas ele foi distraído por algo mais perigoso, afinal eles estavam no covil do dragão, o que significa que algo já estava se aproximando deles. Incrivelmente, o novo inimigo é uma certa beleza, como uma deusa, cabelos como seda branca, cintura de ampulheta e provavelmente força e poder incríveis.